Bom, eu preciso confessar uma coisa. Eu morro de medo de cobras. E procurando sobre isso, descobri algo curioso. São Patrício é invocado como protetor contra o medo anormal de cobras. Isso vem de uma antiga tradição que conta que, ao evangelizar a Irlanda, ele teria expulsado todas as cobras da ilha. Talvez não seja apenas uma história sobre animais, mas um símbolo de algo muito mais profundo. A vitória sobre o medo, o mal e tudo aquilo que paralisa o coração humano. Então eu pensei, se existe um padroeiro para um medo tão específico, quantas outras causas estranhas não terão também um santo que as acompanha? Foi essa pergunta que me levou a buscar alguma das devoções mais inusitadas da história cristã. E é isso que eu quero apresentar a você neste vídeo. Você provavelmente conhece o padroeiro da sua cidade ou do seu nome, mas sabia que existe um santo invocado contra a disenteria, outro pela saúde mental, e até um para aqueles que o mundo chama de feios. Antes de irmos a essas histórias curiosas, surge uma pergunta inevitável. Quem decide que um santo cuida de alguma coisa? É o Papa ou é o povo? A resposta curta é: depende da época. Ao longo da história, existiram dois caminhos para um santo receber esse cargo: o caminho silencioso da devoção popular e a confirmação oficial da Igreja. Nos primeiros séculos, tudo nascia da aclamação do povo. Se um mártir sofreu de determinada forma, os fiéis viam nisso uma ligação direta com suas próprias dores. Foi assim, por exemplo, com Santa Polônia, que teve os dentes arrancados no martírio e passou a ser invocada por quem sofre com terríveis dores de dente. Com o passar do tempo, porém, o mundo mudou e a Igreja precisou organizar aquilo que já vivia no coração dos fiéis. Hoje, pedidos de padroeiro podem chegar a Roma e ser confirmado pelo Papa por meio de um documento oficial. O critério, porém, nunca é aleatório. Sempre existe uma analogia espiritual, como aconteceu com Santa Clara de Assis, que, doente e distante do altar, contemplou misticamente a missa projetada na parede de seu quarto, séculos antes da invenção da televisão. Por isso, cada padroeiro estranho que veremos hoje esconde algo muito mais profundo, não uma curiosidade, mas um sinal silencioso de que nenhuma dor humana é pequena demais para Deus. Para começar nossa lista, vamos viajar até a França do século VII, onde viveu um monge irlandês chamado Fiacre. Ele era um eremita que só queria paz, silêncio e cuidar do seu jardim. Aliás, ele é oficialmente o padroeiro dos jardineiros e até dos taxistas de Paris. Mas o povo deu a ele uma função muito mais, digamos, específica. São Fiacre é o santo a quem você recorre quando o seu assento, quando ele está em chamas. Sim, ele é o padroeiro de quem sofre com hemorroidas. Mas de onde veio essa associação tão específica? A resposta está em uma pedra. A lenda conta que Fiacre, exausto de tanto trabalhar na terra e cavar valas para o seu mosteiro, sentou-se em uma pedra para descansar. Mas não foi um descanso qualquer. Diz a tradição que a pedra, por um milagre de compaixão ao cansaço do santo, se tornou macia como cera e se moldou perfeitamente ao corpo dele. Quando ele se levantou, havia uma impressão exata de suas nádegas na rocha. A partir daí, a fama se espalhou. A pedra de São Fiacre passou a ser um local de peregrinação. Pessoas que sofriam com o que na época chamavam de fogos de São Fiacre ou mal de São Fiacre, que era o nome medieval para hemorroidas, viajavam quilômetros para se sentar naquela mesma pedra, acreditando que o toque no molde deixado pelo santo traria a cura imediata. Pode parecer engraçado hoje, mas na Idade Média isso era levado muito a sério. Fiacre era especialista em doenças proctológicas, antes mesmo da medicina existir como a conhecemos. Então, da próxima vez que você vir um jardim bem cuidado, lembre-se, o homem por trás das flores também é o homem que cuida de quem não consegue sentar direito, porque até as dores mais escondidas e constrangedoras também podem ser levadas diante de Deus. E às vezes,
A santidade começa exatamente onde ninguém gosta de falar. Se São Fiacre cuida de quem não consegue sentar, o próximo santo parece especializado em quem não consegue sair do banheiro. Estamos falando de São Policarpo de Esmirna, um dos grandes bispos do cristianismo primitivo e discípulo direto do apóstolo João. Aos 86 anos, ele enfrentou o martírio pelo fogo sem negar a fé, um testemunho tão forte que atravessou os séculos. E ainda assim, a devoção popular acabou ligando seu nome a algo muito mais cotidiano, a disenteria. Na Idade Média, quando epidemias intestinais varriam vilas inteiras e não existia medicina capaz de ajudar, muitos recorriam à oração pedindo a intercessão de Policarpo. O povo acreditava que aquele que suportou o fogo purificador poderia também estancar e purificar os males do corpo. Pode soar curioso hoje, mas revela algo profundamente humano. Nos momentos mais frágeis e constrangedores, quando ninguém quer sequer falar do que está acontecendo, a fé ainda encontra um nome para chamar. E talvez seja por isso que certos padroeiros existam. Não porque o problema seja grandioso, mas porque a dor é real. Agora o nosso tom mudou um pouco. Vamos falar de São Drogo, um santo do século XII que ostenta 2 títulos que à primeira vista não parece ter conexão nenhuma. Ele é o padroeiro dos donos de cafeterias e o padroeiro das pessoas feias. A parte do café é curiosidade leve. Dizem que ele era capaz de realizar o milagre da bilocação, ser visto trabalhando no campo e assistindo à missa ao mesmo tempo. Por estar em 2 lugares, acabou sendo adotado, séculos depois, como santo do café. Talvez porque quem trabalha muito precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas a verdadeira história de Drogo é muito mais solitária. Drogo era um órfão de origem nobre, que passou a vida em peregrinação. No entanto, durante uma dessas viagens, ele contraiu uma doença misteriosa que o deixou terrivelmente deformado. A mudança física foi tão drástica e severa que as pessoas da sua vila e até mesmo seus amigos ficavam horrorizados ao olhar para ele. Para poupar os outros do susto e para viver sua fé em total desapego do mundo, Drogo tomou uma decisão extrema. Ele se deixou enclausurar em uma pequena cela de pedra construída ao lado da igreja local. Havia apenas uma pequena abertura na parede por onde ele recebia a Eucaristia e o mínimo de água e alimento. Ele viveu ali naquele espaço minúsculo e escuro por cerca de 40 anos. Imagine só, 4 décadas sem que ninguém visse seu rosto e sem que ele visse o sol. Tudo porque sua aparência era considerada insuportável para a sociedade da época. Ele morreu naquela cela e foi o povo que o declarou santo, reconhecendo que por trás de sua aparência que o mundo rejeitava, existia uma alma de uma beleza e paciência inabaláveis. Hoje, quando dizemos que ele é o padroeiro das pessoas feias, pode soar como uma piada de internet, mas a origem é uma história de profunda resiliência. São Drogo é o santo de quem se sente inadequado, de quem é julgado pela aparência e de quem encontra conforto no isolamento e na oração. Porque às vezes a santidade floresce exatamente no lugar onde o mundo parou de olhar. Depois da história densa de São Drogo, vamos para um bloco que parece ter sido patrocinado por um happy hour medieval. Você sabia que no catálogo dos santos existe um combo completo para quem gosta de apreciar uma bebida? De um lado, temos o homem que incentivou o consumo. Do outro, a santa que cuida das consequências. Primeiro, apresento a vocês Santo Arnaldo de Soissons. No século XI, ele era um monge beneditino que acabou ajudando a salvar inúmeras vidas durante surtos de doenças e da epidemia de peste. Mas ele não usou remédios, ele usou cerveja. Naquela época, a água era frequentemente contaminada e transmitia doenças mortais. Arnaldo percebeu que quem bebia cerveja não ficava doente.
Ele não sabia nada sobre germes ou bactérias, mas sabia que a bebida era segura. O segredo? No processo de fabricação da cerveja, a água é fervida, o que matava os patógenos. Ele ficou famoso por mergulhar seu crucifixo nos barris de cerveja e dizer: "Do trabalho do homem e do amor de Deus, vem a cerveja para o mundo." Ele convenceu o povo a trocar a água do rio pela bebida sagrada. Literalmente parou a peste na sua região. Um herói da saúde pública com um caneco na mão. Mas como tudo que sobe desce, se você exagerasse na recomendação de Santo Arnaldo, no dia seguinte você precisaria de Santa Bibiana. Bibiana foi uma mártir romana do século IV, mas seu título de padroeira da ressaca e da dor de cabeça vem de uma confusão linguística bem curiosa. O nome dela no latim soa parecido com bibere, que é beber. Além disso, a tradição diz que no local onde ela foi enterrada, cresceram ervas místicas que curavam confusões mentais e dores fortes. Com o tempo, o povo fez a conexão. Se você bebeu demais, bibi, e está com a cabeça explodindo, peça ajuda a Bibiana. Ela se tornou a protetora oficial de quem acordou com o quarto girando e jurando que nunca mais vai tocar em uma gota de álcool. É fascinante ver como a fé se adaptava às necessidades humanas. Desde um monge que usou a ciência, mesmo que sem saber, para salvar vidas com o álcool, e até uma santa que, por um trocadilho de nome, se tornou consolo para quem tem aquela ressaca. Porque até nas coisas mais simples, como um gole de água ou um peso de uma dor de cabeça, o céu encontrou um jeito de cuidar do homem. Se você está gostando dessas histórias curiosas dos santos, já aproveita agora para se inscrever no canal. Isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. E você não perde as próximas histórias que a gente ainda vai descobrir juntos. Se você é do tipo que aperta o botão soneca 5 vezes antes de conseguir abrir os olhos, saiba que você tem um advogado oficial no céu. Estamos falando de São Vito. Vito foi um mártir siciliano do século IV, mas sua conexão com o sono e o despertar vem de uma tradição germânica muito curiosa. Antigamente ele era invocado para curar a coreia de Sydenham, uma doença que causava movimentos involuntários, o que ficou conhecido posteriormente como a dança de São Vito. Dessa ideia de movimento e agitação, o povo fez uma transição brilhante para o cotidiano. Se São Vito pode fazer alguém dançar e se mexer, ele certamente pode fazer um preguiçoso sair da cama. Por isso, acabou sendo invocado em algumas tradições populares por quem tem dificuldade de acordar e de quem sofre de sonolência excessiva. Em algumas culturas, o dia de São Vito era celebrado com um galo, um animal que anuncia o amanhecer, reforçando sua fama de despertador espiritual. Então, se a preguiça matinal parece uma força da gravidade maior do que o normal na sua casa, a tradição sugere uma oração rápida a São Vito. Ele é o santo que te dá aquele empurrãozinho, ou aquele balde de água fria espiritual, para você parar de encarar o teto e começar o dia. Porque às vezes acordar não é apenas abrir os olhos, mas encontrar força para começar de novo. Agora, se você acha que a igreja só olha para o passado, prepare o seu colete de couro. Vamos falar de São Columbano, o monge irlandês do século VI, que acabou se tornando, em tempos recentes, uma espécie de protetor espiritual dos motociclistas. Mas calma, ele não tinha uma Harley Davidson na Idade Média. O título nasceu de seu estilo de vida. Columbano era o que chamamos de um monge andarilho. Passou a vida cruzando a Europa, da Irlanda à França, da Suíça à Itália, fundando mosteiros, pregando e nunca permanecendo muito tempo no mesmo lugar. Ele vivia aquilo que os monges chamavam de peregrinatio pro Cristo, uma jornada sem destino final, movido apenas pela fé e pela coragem de seguir adiante. Columbano era, em essência, um homem da estrada.
Alguém que conhecia o vento no rosto, a incerteza do caminho e a confiança total na providência de Deus. Por isso, em tempos modernos, grupos de motociclistas europeus começaram a invocá-lo como protetor das viagens e das estradas. Em algumas regiões, essa devoção recebeu reconhecimento e bênçãos eclesiais, fazendo de Columbano um símbolo espiritual para quem vive sobre duas rodas. Ele prova que, seja de sandálias monásticas ou de jaqueta de couro, o desejo humano de partir rumo ao desconhecido atravessa os séculos. E se você é motociclista e está assistindo a este vídeo, agora já sabe quem muitos viajantes da fé consideram o seu companheiro de jornada lá do céu. Se São Columbano é o santo dos motociclistas, quem é que cuida de onde eles param para abastecer? Resposta é Santo Elígio, ou Santo Eloi, e a história dele é a prova definitiva de que a fé sabe se adaptar à tecnologia. No século VII, Elígio era um ourives talentosíssimo. Por causa de sua habilidade com metais e ferraduras, ele naturalmente se tornou o padroeiro dos ferreiros e dos cavalos. Naquela época, o cavalo era o motor do mundo. Se o cavalo estava bem ferrado, a viagem seguia. Com o passar dos séculos, a devoção popular ampliou esse simbolismo, dos ferreiros aos mecânicos, dos cavalos aos automóveis. Em muitos lugares, Santo Elígio passou a ser invocado também por motoristas e trabalhadores ligados aos veículos, até mesmo por quem vive das estradas e dos postos de combustível. Hoje, ele é o santo a quem recorre quando o carro enguiça ou quando você precisa que aquele combustível de procedência duvidosa não estrague o seu motor. É fascinante pensar que uma devoção que começou com martelo e bigorna na Idade Média, hoje está presente em cada parada que você faz na rodovia para completar o tanque. A fé, afinal, também precisa de combustível. Se você chegou aqui achando que o bullying é uma invenção da era da internet, você precisa conhecer a história do profeta Eliseu. No livro de 2 Reis, capítulo 2, encontramos um dos relatos mais impressionantes e assustadores da Bíblia. Eliseu estava a caminho de Betel, quando um grupo de rapazes saiu da cidade e começou a zombar dele. O motivo? O profeta era calvo. Eles gritavam repetidamente: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Pode parecer uma provocação boba da quinta série, mas na cultura daquela época, insultar um profeta de Deus era uma ofensa gravíssima à autoridade divina. Eliseu não deixou passar. Ele se virou e amaldiçoou os jovens em nome do Senhor. O que aconteceu em seguida parece cena de filme de terror. 2 ursas saíram de um bosque próximo e atacaram 42 daqueles rapazes. Por causa desse episódio extremo, Eliseu acabou sendo lembrado com humor como uma espécie de padroeiro informal dos calvos. Uma narrativa de humor ácido, claro, mas que carrega um aviso. Mexer com um profeta ou com a calvície alheia pode ter consequências selvagens. E para não dizer que só temos violência nessa categoria, cruzamos o mar até novamente a Irlanda para encontrar São Congal de Bangor. Congal foi um dos grandes pais do monaquismo irlandês. Em algumas tradições populares irlandesas, ele é lembrado com carinho até como protetor dos calvos. Diferente de Eliseu, Congal não manda ursas atrás de ninguém. A devoção a ele é mais um consolo, um lembrete de que muitos dos homens mais sábios e santos da história também brilhavam sob a luz do sol. Então, se as entradas das suas testas estão virando avenidas, saiba que você está em excelente companhia celestial. Agora, em nossa lista, temos um santo que virou fenômeno nas redes sociais e é carinhosamente chamado de padroeiro do CrossFit, ou dos marombeiros, São Jacinto de Cracóvia. Você provavelmente já viu o meme, uma estátua de um santo carregando um ostensório pesado em uma mão e uma estátua enorme da Virgem Maria na outra, como se estivesse no meio de um treino de alta intensidade. Mas, antes que você ache que ele estava batendo a sua meta de shape no século XIII, a história real é muito mais heróica. Segundo a tradição, durante a invasão mongol de Kiev em 1240,
A igreja onde Jacinto estava foi incendiada. Ele pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento para salvar do profano, mas, diz a lenda, que ele ouviu as vozes de Nossa Senhora dizendo: Jacinto, você vai levar o meu filho, mas vai me deixar para trás? Mesmo a estátua sendo de pedra ou alabastro e extremamente pesada, ele a ergueu com o outro braço e saiu correndo em meio às chamas e ao exército inimigo. Então, a força de Jacinto não vinha de uma dieta de proteínas, mas do que os fiéis chamam de peso sagrado. Ele não é o santo da musculação por estética, mas sim o padroeiro de quem carrega fardos pesados por amor a algo maior. Mas claro, se você quiser pedir uma ajudinha para ele naquele último set de supino, a gente sabe que o meme ajuda a lembrar que, com fé e um pouco de força, dá para carregar o mundo nas costas. Chegamos ao final da nossa lista, e para este último nome, eu gostaria de deixar as curiosidades engraçadas e o meme de lado. Vamos falar de Santa Dímpina. Dímpina é a padroeira das pessoas que sofrem com doenças mentais, ansiedade e depressão, além também de ser a padroeira dos psicólogos e psiquiatras. Se você acha esse patronato inusitado, é porque a história por trás dele nasce de uma das tragédias familiares mais pesadas da geografia católica. Dímpina era uma princesa irlandesa do século VII. Após a morte de sua mãe, seu pai, o rei Damon, mergulhou em um luto tão doentio que sua mente se fragmentou. Ele desenvolveu uma obsessão doentia pela própria filha, querendo casar-se com ela por sua semelhança com a falecida rainha. Para escapar dessa loucura, Dímpina fugiu para a Bélgica, onde passou a cuidar dos pobres e doentes. Mas ela foi encontrada, e em um surto de fúria e insanidade, o próprio pai tirou a vida da filha. A morte de Dímpina não foi apenas um martírio de fé, mas um martírio causado por uma mente profundamente perturbada. No local onde ela foi enterrada, em Diel, na Bélgica, algo extraordinário aconteceu. A cidade se tornou um santuário de cura para quem tinha perdido o juízo. Mas não era um hospício comum. Os moradores de Diel passavam a acolher os doentes mentais em suas próprias casas, tratando-os como membros da família. Uma prática de humanidade que existe até hoje, mais de 1000 anos depois. Em um mundo moderno onde a ansiedade é o mal do século, onde a depressão e o pânico isolam tantas pessoas em celas invisíveis, Santa Dímpina se tornou, possivelmente, a santa mais necessária desta lista. Ela não cuida apenas do corpo, mas do que temos de mais frágil, nosso equilíbrio emocional. Ela é o lembrete de que mesmo na escuridão mais profunda da mente, onde as vozes do medo falam mais alto, existe um lugar de refúgio, dignidade e intercessão. Explorar a vida dos santos padroeiros é como olhar para um espelho da própria humanidade. Do monge que encontrou descanso sobre uma pedra, à princesa que enfrentou a escuridão dentro da própria família. A Igreja foi ao longo dos séculos dando nome às nossas dores, profissões, medos e esperanças mais silenciosas. Seja por um decreto oficial ou pelo carinho simples da devoção popular, esses padroeiros nos lembram de algo essencial. O sagrado não está apenas distante, nas nuvens. Ele está no motor que enguiça, na dor que incomoda e, sobretudo, nas batalhas invisíveis que travamos dentro do coração. Talvez exista um santo para cada sofrimento humano, porque para Deus, nenhuma dor é pequena demais para ser cuidada. Se algum desses nomes tocou você de forma especial, me conta aqui nos comentários, eu vou gostar de ler. Se você deseja continuar explorando essas histórias de fé, silêncio e eternidade, se inscreva no canal. Que Deus te acompanhe e até um próximo vídeo.